Gente, nós estamos no mês da família e a nossa série é Família Não Tem Preço. Se a gente pode dizer que algo tem valor para nós, é a nossa família. Às vezes ela não se entende muito, às vezes ela tem alguns problemas, é comum acontecer isso, mas pode ser a família mais problemática que seja. Quando mexe com um dos nossos, é como se estivesse mexendo conosco, é ou não é verdade? Então, dando sequência à nossa série de mensagens, a gente dedica, nós batistas, dedicamos o mês de maio a pensar nesse propósito maravilhoso do Senhor, que foi formar famílias. Eu trago a você hoje um sermão repetido. O Ivanildo vai me ajudar aqui, vai colocar aqui 3 cadeiras para mim, por favor. Se você já ouviu, teve gente que já ouviu, obrigado Ivanildo. Teve gente que já ouviu 2 vezes esse sermão, talvez você viu no YouTube. Mas se você se lembra, eu deixei, a Silvia vai me ajudar com 2 Durex, 4, 6. O pastor é ruim de conta, irmãos. E se você se lembra, eu falei no ano passado, esse sermão devia ser pregado todo ano na igreja. Escolha a sua cadeira. Escolha a sua cadeira. Família não tem preço. Convido você a abrir sua Bíblia comigo, de novo, Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2, a gente vai ler do verso 6 ao 13. Juízes 2, do 6 ao 13. Amém? Juízes 2, Juízes capítulo 2, a gente vai ler do verso 6 ao verso 13. Dá aqui para mim, por favor, depois, Mar. Já deixa no jeito aqui. Presta bem atenção para você ouvir esse sermão aqui de novo. Se você não for no YouTube, só o ano que vem, se vocês me chamarem para vir aqui, né? O pastor Hernandes Dias Lopes fala que Spurgeon falava que o sermão ficava bom na 5ª vez que pregava. Então, eu acho que essa aqui é a 4ª. Então, talvez ano que vem fique top. Juízes 2, verso 6. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote.
Querido, a nossa vida é feita de escolhas. Você é responsável por aquilo que você escolhe. Em última instância, se nós formos pensar bem, ninguém pode falar para mim assim, eu não posso dizer às pessoas, eu fiz isso porque teve essa circunstância. A decisão final é minha. Eu escolho. Eu escolho ver que uma rua tem uma placa de proibido ir, que é contramão. Eu escolho se é só um trechinho, se eu vou infringir essa lei. A escolha última, independente do que aconteça, é sua, é minha. Nós somos responsáveis diante de Deus por aquilo que nós escolhemos. E todos os dias a gente faz várias escolhas. Mas, isso é o ponto, irmãos. A sua vida é você que está escolhendo. A sua história é você que está escrevendo. Claro que Deus está no controle de todas as coisas. Estou aqui começando a desenvolver um raciocínio com vocês. Que em última instância, aquilo que nós escolhemos e aquilo que nós deixamos de escolher é responsabilidade nossa. Cristãos que são colocados diante de uma arma e dizem assim, você nega Jesus ou você morre. Ele tem a escolha de, pela vida, dizer assim, não, eu nego a Jesus Cristo. Mas eles, muitos, com um revólver apontado à cabeça, escolhem, eu prefiro morrer, e morrem. A escolha última é deles. Mas, você e eu também, naquilo que nós escolhemos, irmãos, é resultado de situações que nós vivemos, é resultado da nossa criação, é resultado das pessoas que nós tivemos contato, é resultado de decepções que nós enfrentamos. Então esse é um grande mistério. Você foi afetado por escolha dos outros. Eu fui. Por exemplo, você foi afetado pela escolha dos seus pais. Você foi afetado inclusive pelo seu pai ter escolhido a sua mãe, ter se casado e você nascer desse relacionamento. Essa não foi uma escolha sua. Então as nossas experiências afetam a nossa escolha. Mas, repito, a decisão final é nossa. E tudo que a gente tem que ter em mente, queridos, é que, no fim das contas, como diz a palavra de Deus, cada um vai dar conta dos seus atos a Deus. Humberto vai dar conta a Deus das escolhas que fez. Você vai dar conta a Deus das escolhas que fez. Com cada escolha que eu e você fazemos, queridos, nós estamos escrevendo um capítulo da nossa vida. Cada decisão que nós tomamos é mais uma página que nós escrevemos da história da nossa vida. E a grande questão é, qual é a história que você quer contar? Já disse isso muitas vezes aqui, irmãos. Tem o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida. Isso vai ampliando. Tem o plano de Deus para a sua família. Tem o plano de Deus para a minha família. Tem o plano de Deus para as famílias, como a Bíblia Sagrada nos revela. E aí, as famílias se ajuntando, tem o plano de Deus para a igreja, mas tem o plano de Deus para a sua vida primeiro. E a questão é como você está escrevendo essa história. Mês de família, família não tem preço. Nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós falamos, quero adorar-te com a minha alma, és o meu Salvador, o meu Redentor, a essência do meu louvor. Mas imagina a possibilidade, queridos, dos nossos filhos, os nossos netos, não seguirem esse caminho. Imagina a possibilidade, pastor, talvez eu não veja,
e o futuro a gente não sabe, mas no decorrer da história alguém falar assim, olha, o neto do pastor Humberto foi uma pessoa ateu, foi uma pessoa que seguiu outros deuses. Imagina o seu filho sendo uma pessoa que oferece sacrifícios a outros deuses, o seu neto. Foi o que aconteceu com Israel, queridos. Israel conheceu a Deus, e nós conhecemos a Deus, amém? Deus se levanta, Deus forma um povo, Deus tira esse povo do Egito com mão poderosa, feitos milagrosos. É assim que Deus trabalha na nossa vida, irmãos. Deus está sempre fazendo milagres na minha e na sua vida. E Deus faz milagres extraordinários, manda as 10 pragas para mostrar que Ele era Deus e ensinar assim, olha, eu vou mostrar para Faraó quem é Deus. Tira o povo do Egito, o povo... essa história é contada até hoje, já percebeu na Bíblia Sagrada como isso é um marco tão grande na história do povo de Deus, que de vez em quando Deus fala assim, olha, eu sou o Deus que tirou vocês da terra do Egito, eu sou o Deus que fiz tudo aquilo lá. Mas o texto diz que depois que Josué morreu, e depois que a seguinte geração morreu, verso 10, depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele tinha feito por Israel. As 3 cadeiras são uma simbologia para a gente pensar em qual cadeira nós estamos e em qual cadeira nós devemos estar. Porque, queridos, nós não temos garantia de que, eu não tenho garantia de que a minha filha vai perseverar. Eu comecei minha fala dizendo, todos nós vamos prestar contas a Deus dos nossos atos. Mas eu a ensino, eu assento à mesa e quando experimentamos algum milagre, seja na nossa vida pessoal, seja na vida da igreja, eu falo para ela, filha, olha, Deus fez isso daqui, olha como Deus é bom. Para que se no futuro, irmãos, está começando a adolescência, você sabe, adolescente, o pessoal fala, nem gente é, né? É sim. Mas quando ela crescer, ela vai tomar as decisões dela. Graças a Deus, tive a maior alegria da minha vida, poder batizar a minha filha. Mas eu rogo a Deus que ao partir, porque eu não sei se você sabe, nós estamos partindo, irmão. Nós estamos morrendo. Ou não te falaram? Você vai morrer. Eu também. Nós estamos caminhando para a morte. Mas para quando eu morrer, o legado que eu deixar seja uma família aos pés do Senhor, como nós cantamos. Talvez você pense assim, aliás, a gente entra no automático, gente. A gente entra no automático em tudo na vida, e isso ajuda o nosso cérebro em algumas coisas. Porque é automático você já levantar de manhã ao tocar o despertador, às vezes um pouco mais devagar e tudo. É o automático que faz a gente ir fazendo as coisas. A gente automatiza comportamentos. Mas acontece que nessa automatização a gente começa a achar que a vida com Deus ela é automática. Que a nossa caminhada com o Senhor é automático. Pronto, eu já acordei, já estou com Jesus. É só seguir a vida. Não é. O texto deixa muito claro isso. O nosso Deus é um Deus que fez uma aliança com o seu povo. A aliança é um pacto. Há um pacto do Senhor com a sua família, com a minha família, queridos, de abençoar a nossa geração, de abençoar as futuras gerações. Isso é um pacto do Senhor conosco. E em amor Ele enviou Jesus para que isso fosse concretizado. Mas todo pacto, toda aliança é como se fosse um contrato. O contrato tem algumas cláusulas. E as cláusulas que o Senhor exige de nós, meus irmãos, é que nós obedeçamos a palavra dEle.
E em nós obedecendo a palavra de Deus, os nossos filhos verão em nós o exemplo. Quer dar um exemplo? Você lembra? Essa cadeira aqui nós vamos chamar a cadeira do compromisso. Ano passado escrevi compromisso com um S. Você lembra não? Esse ano fui mais ligeiro. Essa cadeira aqui é a cadeira do café com leite. Já vou explicar. E essa cadeira aqui, crise. Essa cadeira aqui do compromisso é gente que anda com Deus. Gente que conhece a Deus, gente que tem intimidade com Deus, gente que anda no temor a Deus. Está sentada nessa cadeira aqui. Gente que sabe que Deus, sabe quem é Deus, sabe? Tem relacionamento com Deus, tem a formação de Jesus na sua vida, não apenas informação. Gente que anda com Deus, compromisso. Essa geração aqui é o seguinte, quem está sentado aqui é primeiro Deus, depois eu. Se Deus mandou, eu faço. Se Deus não mandou, eu não faço. Vai me custar. Nossa, Deus está me pedindo sacrificar isso. Vai me custar, mas é primeiro Deus. Eu tenho um compromisso primeiro com Deus. Eu faço. Essa cadeira aqui, talvez, eu já disse que esse sermão não é meu, né, irmãos? Talvez esqueci de fazer menção, mas esse sermão não é meu e nem é da pessoa que também que eu ouvi o sermão, porque ele falou, esse sermão é do Bruce Wilkinson, já falecido, que escreveu o livreto A Oração de Jabes. Vale o registro. Fecha aspas. Café com leite. Nem sei se é uma gíria atual, porque eu já sou tiozinho. Café com leite talvez ainda seja válido. Que o café com leite, lembra no futebol ou alguma brincadeira que ninguém queria escolher a pessoa. Eu não era, graças a Deus. Mas sempre tem um café com leite. E assim, às vezes tem lá, são 5 contra 5, só tem 9. É melhor ter um café com leite do que jogar com 9. Mas o café com leite é aquele, né? Água com açúcar, você entendeu, né? Essa geração aqui, café com leite, primeiro eu, depois Deus. Até acredito em Deus. Eu tenho temor a Deus. Você conhece gente assim, mas ó, o sermão é para nós, irmãos. Não é para aquela pessoa que a gente já vai pensando, não. Então, primeiro eu. Se Deus exigir um pouquinho, aí já fica complicado. Primeiro eu, depois Deus. Café com leite. Crise. Esse daqui é o mais complicado. Porque esse aqui não sabe nem o que é da vida. Não sabe nem o que é temer a Deus. Para ele tanto faz. Essa geração aqui é primeiro eu, depois eu, depois eu. Deus, tanto faz. Eu ia brincar assim, às vezes está do seu lado, mas lembrei, não, você vai achar que é o irmão do seu lado. Não. Essa geração aqui questiona tudo. Filho de crente, neto de crente, ela sabe muito mais o que não crê do que o que crê. Ah, mas será mesmo? Será que é verdade essa história aí do Gênesis? Já conversou com gente assim? Filho de crente, filho de pastor, irmãos. Que tem de filho de pastor incrédulo? Você precisa orar pelos pastores, irmão. Não é diferente de você não, irmão. A gente é discípulo de Jesus também, com os mesmos desafios que você. Crise. Exemplos. Abraão, pai da fé. Sentou em qual cadeira? Nessa cadeira aqui, ó, compromisso. Abraão, que foi chamado o pai da fé, homem temente a Deus. Tinha seus defeitos, porque às vezes você acha assim, não, esse cara é um compromisso e ele não tem defeito nenhum. Você sabe, Abraão deu uma mentira, fez uma mentirinha aqui, uma outra ali, ficou com medo, quis encurtar o caminho, porque Deus falou que o descendente dele, ele ia gerar, mas ele já era velhinho, e aí quis fazer uma gambiarra lá, encurtar o caminho, se fosse, né, um jeitinho brasileiro que a gente chama. Mas Abraão estava sentado nessa cadeira.
Não é à toa que ele é chamado o pai da fé. Experiências com Deus, obediência a Deus. Deus pediu assim, olha, nasceu o filho, depois de toda a reviravolta. Teve um filho com a serva, mas Deus falou, não, seu filho vai nascer de Sara, sua esposa. Aí o filho nasce, o único filho. Aí Deus chega e fala para ele assim, sacrifica o seu filho por mim. Abraão vai, vou sacrificar. Compromisso. Não titubeia, Senhor, é para fazer isso? É. Abraão está sentado nessa cadeira do compromisso. Primeiro Deus, depois eu. Se precisar sacrificar algo valioso, eu sacrifico. Se for Deus que estiver mandando, eu faço. Filho de Abraão, uma geração depois, Isaac. O que você sabe de Isaac, irmão? Você sabe que Isaac é filho de Abraão. Mas fala aí uma história de Isaac. Tá na Bíblia, mas um feito marcante. Isaac era filho de um grande pai. Essa geração aqui, ó, é uma geração que vive de resíduo espiritual da geração anterior. Isaac sabia que seu pai era um homem de fé. Então Isaac temia a Deus, mas vivia do resíduo espiritual, café com leite. Terceira geração, Abraão, Isaac, Jacó. Pilantra. Mentiroso. 171, como diz. Era tão gente boa que o irmão queria matá-lo. Enganou o irmão. O irmão também, né? Coisa treta de irmão, né? Você que tem 2 filhos, eu só tenho um, tem algumas coisas que eu não vivo. Jacó não sabe o que ele é. O que ele é? Quando luta com o anjo pergunta para ele, qual que é o seu nome, quem é você? Enquanto ele não reconhece e não fala assim, olha, eu sou pilantra, é isso que eu sou. Ele não sai da crise. Mas Jacó era um enganador. Compromisso, café com leite, crise. Vamos seguir mais um exemplo. Davi sentou em qual cadeira? Homem segundo o coração de Deus. Esse é o título que Davi tem na Bíblia. Aí você pensa assim, né? A gente que gosta de julgar os outros, de falar, isso aí não é homem de Deus, não. A Bíblia fala que Davi, esse Davi que adulterou, e após adulterar, manda o marido da moça lá para a linha de frente para morrer na guerra. E aí o profeta vai e aponta o dedo para ele e fala, você está errado. Aí ele se arrepende. Mas Davi sentou nessa cadeira. Você já abriu sua Bíblia lá e abre de vez em quando no Salmo, você vê lá, Salmo de Davi, né? Não é uma bênção a gente ler esses salmos? Compromisso. Teve oportunidade de matar Saul. Falou, não, quem sou eu para fazer isso contra um ungido do Senhor? Um homem temente a Deus. Compromisso. Filho de Davi, Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Café com leite, irmãos, por incrível que pareça. Pediu sabedoria a Deus. Israel estava ali no topo das nações, sob o domínio, sob o comando de Salomão. Mas Deus tinha falado assim, está lá no Deuteronômio. Você já leu Deuteronômio, né, junto? Lê de novo. Deus havia falado assim que os reis não podiam acumular dinheiro, tesouro, cavalos, né, que é potencial de guerra, e mulheres. Salomão acumula tudo isso. Você sabe, 1000 mulheres. Café com leite. Quando Salomão morre, Israel está numa situação muito precária.
em idolatria, porque ele se casa com as mulheres que adoravam a outros deuses, e aí foi construindo altares a esses deuses. Café com leite, filho de Davi, começou bem, terminou mal. Filho de Salomão, Roboão, louco. Era um reino só, era o reino de Israel. Esse Roboão aqui dividiu o reino, irmãos. Dividiu um povo. É louco que divide o povo, gente. Roboão consegue dispersar uma nação. Quando ele assume o trono, o pessoal dá conselho para ele, né? Os mais velhos dão conselho, olha, alivia a carga. Ele não, ele vai buscar o conselho que ele quer ouvir. Crise. E quando ele morre, a nação está uma bagunça. Queridos, a nossa vida aqui nessa terra, na nossa caminhada com o Senhor, passa muito rápido. E aquilo que nós estamos escolhendo hoje, em termos de vida com o Senhor, eu entendo que Deus está dando a oportunidade para todos nós ouvirmos o mesmo sermão, para pensarmos assim: eu preciso ver em qual cadeira eu estou sentado. Talvez, queridos, você é o primeiro da sua família que tem uma experiência com Deus, de andar com Deus, ou diz que tem. Em qual cadeira você está sentado, irmão? Você que está em casa? Ou você é aquele filho de crente que está no automático, vem para a igreja, escuta um louvor, aí não vem nessa, vai em outra, mas a sua vida mesmo, quando a coisa aperta, opa, primeiro eu, Deus depois. Irmãos, o Senhor quer para nós uma vida de compromisso, porque o seu compromisso vai abençoar aqueles que estão à sua volta. E a sua falta de compromisso, de alguma maneira, vai influenciar. Irmãos e irmãs, família não tem preço, irmãos. E eu digo a vocês, queridos, que se você puder deixar algo para a sua família, a coisa mais valiosa que você pode deixar é eles saberem que você andou com Deus. Compromisso. Eu quero terminar citando, eu estou lendo um livro sobre escolhas, e aí nós vamos orar juntos. As nossas escolhas estão afetando a nossa história. Já falei aqui, irmãos, a gente está contando histórias, né? Paramos de ouvir histórias, estamos contando histórias. Você, quanto igreja, sua história. Mas tem um pastor que eu gosto muito, um americano chamado Andy Stanley. Cara, à frente do tempo, é uma referência para mim. Quando eu penso de igreja, eu leio o que o cara escreve e falo assim, poxa, esse cara é mais ou menos isso. Nossa, que legal, eu acho que é isso, a igreja é assim mesmo, eu acho que tinha que ser assim. Me inspira. Andy Stanley formou uma comunidade chamada North Point Church. Uma pesquisa falou que ele é um dos 10 pastores mais influentes dos Estados Unidos. Um homem de Deus. Mas ele, nesse livro, ele estava falando um pouco da sua história e do seu pai. E ele fala como o pai o marcou na infância. E eu quis trazer esse trecho para fechar aqui, ser o meu fechamento.
Quando criança, eu descobri rapidamente que a história que do meu pai tinha uma camada adicional, a história do avô dele. O avô dele, George Washington Stanley. George Stanley, que é o avô, era um pregador pouco estudado da santidade pentecostal que atuou antes, durante e após os dias de proibição nos Estados Unidos. Era como se aquelas histórias tivessem saído de um filme, com sermões de fogo e enxofre, ameaças de morte e mafiosos em carros de chamas. O meu pai passou um verão com o avô que marcou a sua vida e acabou deixando uma marca na minha vida também. A vida de George, sua filosofia de George era simples e inesquecível. Um pregador com pouco estudo, de origem pentecostal. Era o avô do Andy Stanley. A filosofia desse George, porque, irmãos, a gente estuda. Eu estudo bastante, irmãos. Leio bastante. Mas eu vejo essas coisas assim, eu me arrepio, irmãos. Porque gente cheia de Deus, quando você chega perto, mesmo que não tenha estudo, você sabe que é gente cheia de Deus, é gente que está sentada nessa cadeira aqui. E a filosofia, isso me marcou. Porque um grande pastor, um dos 10 maiores dos Estados Unidos, tem no seu passado um avô que era semi-analfabeto e que tinha a seguinte filosofia de vida. Eu ouvi o meu avô falar isso 1000 vezes para o meu pai: obedeça a Deus e deixe todas as consequências para Ele. Se Deus lhe diz para passar a cabeça por uma parede de tijolos, comece a correr e confie que Deus fará um buraco. Compromisso. É mais que frequentar culto, irmãos. É mais do que ser membro de uma igreja. É que se Deus falar assim: filho, atravessa essa janela aí, a gente pula. Que nível de experiência de amizade com Deus, irmãos. Eu pouco sei sobre o meu avô, meus avós. Mas a gente está escrevendo a nossa história, irmãos, agora. Então a gente pode escolher agora sentar nessa cadeira aqui. Para o nosso bem e para o bem da nossa família. Porque se a gente sentar nessa cadeira aqui, irmãos, pela misericórdia de Deus, as pessoas vão ver. Aquele lugar lá que meu pai sentou, que aquele amigo sentou, é da hora, eu quero sentar ali. Qual história você quer escrever na sua vida, querido? Qual história você quer deixar para a sua família? Ah, pastor, eu estou assim porque a minha mãe foi assim, meu pai foi assado. Bem-vindo ao time. Todo mundo tem alguma coisa que pai e mãe fez, uns mais pesados. Mas, meus irmãos, a bola está com a gente agora. Não deixa para amanhã, não. Pensa no que você está escolhendo. Volta para o Senhor, porque a sua família, o futuro da sua família, não tem preço. Então, irmãos, o lembrete para nós hoje é: vamos mudar de lugar. Vamos para o melhor lugar. O seu compromisso, o meu compromisso, vai fazer queimar o coração dos outros. Vai fazer. Quero orar com você. Inclina sua cabeça.
eu fiquei pensando nessa mensagem de novo. E a gente vai fazendo um balanço, né? Vai voltando atrás nas nossas escolhas. E nas escolhas que escolheram por nós. E apesar de já ter pregado esse sermão algumas vezes, irmãos, hoje me veio um fato. Teve um tempo que eu enfrentei uma depressão terrível. Ia ao médico, ninguém acertava remédio. Não conseguia trabalhar. Ouvi desaforo. Mas ali eu percebi como ter feito uma boa escolha de uma boa esposa me ajudou, porque essa boa esposa me ajudou a escolher uma boa psicóloga. E essa boa psicóloga, isso era 2010, irmãos, eu acho. Essa boa psicóloga via o meu desejo de estudar as coisas de Deus e eu ficava numa crise. Mas como é que eu vou fazer isso? Uma crise de escolher. E essa boa psicóloga, ela fez um teste vocacional comigo e ela mostrou que eu podia escolher estudar teologia. E eu escolhi teologia, quase escolhi outra coisa, eu fui estudar. Eu escolhi teologia, eu me formei, demorou um pouco. Eu fui consagrado pastor, demorou um pouco. Eu cheguei aqui. Então agradeça a Deus, irmãos. Porque lá atrás eu tive uma depressão que me levou a escolher algumas coisas. Eu sei que a gente passa por coisas na vida, irmãos, que machucam a gente. E isso afeta a nossa relação com Deus. Então eu queria que você colocasse a sua família diante do Senhor, porque aquilo que nós que somos pais, uma palavra aos pais e às mães, fiquem firmes na cadeira do compromisso. E você, filho, filha, que ainda deve, e é assim que tem que ser obediência ao seu pai e à sua mãe, já vai pensando nisso. Queira sentar na experiência de primeira mão com o Senhor. Custe o que custar, tenha que sacrificar o que tiver que sacrificar. Às vezes, quando Deus pede para sacrificar, dói, irmãos. Dói bastante. Mas vale a pena. Tem dado certo demais, irmãos, confiar em Deus. Obrigado, Senhor. Senhor, a gente é muito privilegiado, Senhor, por um dia ter entendido a palavra do Senhor. Senhor, eu convivo com esses irmãos aqui há 1 ano e 9 meses. E eu vejo aqui gente do Senhor. Eu te agradeço por isso, Senhor. Eu não sei a história de todos, mas eu sei que a vida é difícil, Senhor, e eu sei que o Senhor também conhece o coração e as experiências que cada um aqui que está assistindo essa mensagem já teve. Mas a gente, ao olhar para essa mensagem, para esse texto, a gente não quer ficar desanimado, Senhor. A gente quer assumir um compromisso com o Senhor. Momentos assim são para nós agradecermos pelas oportunidades que o Senhor sempre dá de recomeçar, Senhor. Então promove hoje em nós aqui recomeços para a honra e glória do Teu nome.
recomeços de mais intimidade com o Senhor, recomeços, Senhor Deus, de fé, recomeços, Senhor Deus, de uma vida que conhece o Senhor intimamente. Que assim seja na vida de cada um desses queridos e queridas aqui, Senhor. Ó Pai, que o Senhor visite a cada coração, que o Senhor nos visite, porque nós, sem a visitação do Senhor, nós perecemos, Pai, mas com a Tua presença nós vencemos. Então, Pai, eleva o nosso nível de compromisso para o bem da nossa família, Senhor. Ó Deus, aqueles que em algum momento têm enfrentado lutas em suas famílias, eu oro nessa hora em nome de Jesus. Aqueles que estão com problemas financeiros, aqueles que estão com problemas no casamento, aqueles que os filhos estão afastados do Senhor. Ó Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor, e não tem nada que o Senhor não possa consertar. Nós mesmos precisamos desse conserto, Pai. Então, queremos dar autoridade e devolver o domínio da nossa vida ao Senhor. Senhor, a gente está começando mais uma semana e como sempre fazemos aqui, Senhor, nós pedimos a bênção do Senhor sobre nós. Abençoa o Teu povo, Senhor, nessa semana. Senhor, essa é a oração agora, Senhor, que cada um está pensando no que tem pela semana para resolver. Então olha o coração dos meus queridos e queridas aqui, Senhor, e segure em suas mãos, Pai, para ter uma semana cheia da Tua presença. Senhor, traz renovo para o Teu povo, para essa igreja. Traz alegria ao coração, traz esperança, Senhor. Traz comunhão com o Senhor. Traz fé, Senhor, para essa semana. Nós somos do Senhor, Pai, então pedimos, derrama sobre nós de maneira abundante, Senhor, na Tua santa e bendita presença, Pai. Senhor, dá sabedoria àqueles que têm decisões importantes a tomar. Dá coragem, Senhor, se for necessário. E, Senhor, que não nos falte, Senhor, o temor do Senhor. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça maravilhosa de Jesus que nos alcançou e as consolações do Espírito Santo seja sobre tua vida, meu irmão, minha irmã. Que você seja visitado de maneira extraordinária por esse Espírito Consolador e fortalecedor nessa semana. Por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém.